Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui novamente dando aulas de Física 1 para vocês. Vamos direto então, a gente aprendeu as mudanças de fase. Então espero que vocês tenham decorado isso aqui, tá? Tem que lembrar de cada nome de mudança de fase, não tem. Se você não decorou, de acordo com o tempo você vai pegando a manha aqui e a gente vai acabar lembrando de cada uma delas, tá ok? Nosso tema agora é aquilo que está em amarelo ali, a tal da vaporização, ok? Então agora nós trabalharemos com a vaporização. O primeiro tipo de vaporização é a evaporação. Tá? O líquido passa do estado gasoso bem devagarinho. Então, superfície, isso vai acontecer só na superfície do líquido. Por exemplo, esse rio aqui, ó, na superfície dele vai ter a evaporação. Não dá para você ver isso acontecendo, claro. Porque não tem bolhas, não tem agitação, não tem barulho, não tem nada. Devagarinho a água vai saindo. Então, exemplo, a roupa que seca no varal, o rio que evapora, uma poça de água seca que seca e por aí vai. Então, alguns fatores aceleram a evaporação. O tipo de líquido que você está trabalhando, que é a volatilidade, mas esse tipo depende muito. O par de meios que está sendo trabalhado, né? For álcool no ar, álcool em outra região, tá? Água no ar. Então, volatilidade. Por exemplo, o álcool ele é muito volátil, então ele evapora muito rápido. Ele tem a capacidade de ir jogando as moléculas dele para fora muito rápido, ok? Isso é volatilidade. Geralmente, quando você coloca alguma coisa volátil na sua pele, você sente um geladinho. Ele parece bem geladinho. Diminuir a pressão, então você vai diminuindo a pressão em volta. Se você aumentar a pressão, você vai pressionando mais o líquido. Se diminuir a pressão, você vai acabar pressionando menos e vai conseguir volatilizar mais, evaporar mais. Você aumenta o tempo de evaporação. Um líquido, por exemplo, no vácuo, ele simplesmente faz assim, ó. Se levássemos uma bolha para o espaço, ela evaporaria na hora. O aumento de temperatura, quanto maior a temperatura, quanto mais quente está, mais rápido esse rio vai evaporando. O aumento da área. Então, supor que eu derrube água aqui, como eu fiz aula passada por acidente. Ainda bem que não molhou nada eletrônico aqui. Se eu derrubo água aqui, eu posso espalhar essa água. Então, pega a água, derruba, vou pôr um pouquinho aqui. Com cautela, né, pessoal? Bem pouquinho d'água aqui, ó. Nessa minha garrafa super. Coloquei um pouquinho d'água aqui. Vendo um pouquinho d'água aí? Na minha mão. E eu vou espalhar. Quando eu espalho, eu estou aumentando a área. Ela logo já evapora, porque eu estou aumentando a área para toda a minha mão. Daqui a pouco, eu já mostro para vocês, não vai mais ter água na minha mão, porque eu estou espalhando. Então, o aumento da área, que é o que fazem, por exemplo, aqui nas roupas, né? Você estende a roupa para aumentar a área. Diminuição da umidade relativa do ar. Eu já explico isso aqui para vocês, tá? E a vazão de ar. Se tiver ar passando, soprando o ar aqui, ele já vai evaporar. Já não tem mais água na minha mão, ok? Que já evaporou porque aumentei a área ou soprei. A ebulição, que é o estado líquido por gasoso por aumento de temperatura. Então, a água fervendo é um exemplo disso. Então, você consegue perceber a ebulição, porque tem essas bolhas. Tá? E como essas bolhas são menos densas, elas começam a subir. É um processo muito mais rápido que a evaporação. E ainda na vaporização, a calefação, que é aquela gotinha que você coloca em água quente, como, por exemplo, gotas pulando em um ferro de passar roupa ou em uma chapa de fritar alimentos, ou numa panela que você deixou ligada lá. De repente jogou algumas gotas nessa panela. Essas gotas, elas nem chegam a encostar na superfície. Elas vaporizam antes de encostar na superfície, por isso que elas deslizam muito. Tá? Por causa que a interface delas ali tem um gás. Ela já está vaporizando, tem um vapor que diminui bastante o coeficiente de atrito delas com a superfície. Então vamos falar da umidade relativa do ar, que é esse tópico aqui que eu tinha comentado que ia falar depois. Então, umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? Vamos começar a analisar assim, vapor d'água começa a se formar. Olha aqui. Então, o vapor d'água começa a se formar, no primeiro tópico. Aí, mais moléculas d'água vão passando por estado de vapor. Acontece que as moléculas vão saindo. Chega uma hora que eu vou ser bem
É simples agora. O ar não aguenta mais moléculas. Existe um máximo de moléculas que aquele ar suporta. O ar não aguenta mais, ele satura. É igual água com açúcar. Você pega açúcar e vai colocando na água. Chega uma hora que aquela água não suporta mais açúcar. Ela não tem como diluir mais açúcar porque ela saturou. Já está no máximo de açúcar que aquela água aguenta. Tá ok? Então o ar, chega uma hora que as moléculas vão passando, mais moléculas, o ar fica saturado. Quando o ar fica saturado, quer dizer, o máximo de moléculas que ele aguentaria chegou nele. E agora o que acontece? Se mais moléculas passarem por estado de vapor, essas moléculas vão automaticamente dar lugar a outras que condensaram. Assim que moléculas evaporarem, elas vão automaticamente condensarem. Então veja, se eu diminuo a umidade relativa do ar, deixo o ar mais seco, cabem mais moléculas, tá ok? Quanto mais úmido está o ar, menor é a evaporação. Então um ar seco evapora mais rápido as coisas, porque ele suporta mais moléculas, dado que ele está longe da saturação ainda, tá ok? Então, o que é a umidade relativa? É a massa de vapor dividido pela massa do ar. Pela massa de vapor de ar. Então, a massa de vapor pela máxima massa de vapor que aquele ar aguenta. Então, assim, aquele ar aguenta uma certa massa de vapor. Então, essa aqui, na verdade, é a máxima massa de vapor que aquele ar aguenta. Por exemplo, se aquele ar aguenta 50 gramas de vapor, esse é o valor. Se eu tenho 10 gramas, a minha umidade relativa é 10 dividido por 50, vai dar 0,2 e é 20%. Isso vai dar a densidade do vapor pela máxima densidade de vapor que aquele ar aguenta. E a pressão de vapor pela pressão do ar saturado. Isso aqui é muito mais fácil de trabalhar, tá? A pressão do vapor naquele momento, pela pressão do ar saturado. Esse é o mais fácil de trabalhar a nível empírico, a nível de fazer isso mesmo. Tá? Então, olha só. Sem risco para a saúde, que umidade relativa abaixo acima de 30%. Entre 30 e 20, evitar exercícios com o sol a pico. Entre 20 e 12, evitar exercício também, entre as 10 e as 16 horas. E abaixo de 12%, melhor não fazer exercício. Melhor se hidratar bastante. Aqui é melhor usar locais arborizados. Tá? E problemas respiratórios vão necessitar, então, de um tratamento nessas regiões mais críticas. Então, essa é a umidade relativa do ar, um fator muito importante aí a ser levado em consideração e um fator que cai bastante na sua prova do Enem, tá ok? Vamos lá, 14. A construção de grandes projetos hidrelétricos também deve ser analisada do ponto de vista do regime das águas e do seu ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, pode-se argumentar que a construção de grandes represas... Letra A, não causa impactos na região, uma vez que a quantidade total de água permanece constante. Letra B, não causa impacto na região, uma vez que a água que alimenta a represa prossegue depois rio abaixo com a mesma vazão. Não é verdade, né? Porque a letra C fala, aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água. Não, não é a letra C ainda. Letra D, olha como ela está bonitinha. Aumenta a evaporação da região da represa, acompanhado também por um aumento local da umidade relativa no ar. Então, se aumenta a área, obviamente se aumenta a taxa de evaporação. Se mais vapor vai para o ar, se aumenta a umidade relativa do ar, tá ok? É bem interessante pensar em umidade relativa do ar. Falando nisso, vou aproveitar essa deixa que esse exercício deu. Vou até marcar aqui, ó. Ok, letra D. E eu vou comentar uma coisinha. Temperatura é agitação. Ventiladores nos agitam. Ele joga moléculas. Mas ventiladores, ao invés de aumentar a nossa temperatura, eles diminuem a nossa temperatura. É uma ideia contraditória, não é? É um paradoxo. A ideia é, se ventilador traz moléculas agitadas, por que ele não esquenta a gente? Porque moléculas agitadas do ventilador deveriam nos esquentar, porque temperatura é agitação. Concordam? Essa ideia faz sentido para vocês, que deveria esquentar? E a resposta do porquê que não esquenta é o vento, aqui ó, a vazão de ar que está aqui mostrada, ela aumenta a taxa de evaporação.
Agora vamos pensar o seguinte. Tá molhado aqui. Passa ar, o ventilador vem. Ele aumenta a taxa de evaporação. Esse aumento de taxa de evaporação, praticamente baixando a umidade relativa do ar, ele baixa a umidade relativa, ele limpa aqui o que estava saturado e deixa um ar que não está saturado ainda, ele aumenta a taxa de evaporação. E se evapora, as moléculas mais agitadas começam a sair, ficam as mais lentas. Entendeu? Ele faz com que as moléculas mais agitadas saiam, porque as primeiras que vão sair vão ser as mais agitadas, vão ficando as mais lentas e a temperatura vai baixando. Então o ventilador, por acelerar a evaporação, baixa a nossa temperatura corpórea. Beleza? Seguiu aqui. Diagrama de fase. Então você bater um olho nesse tipo de diagrama, você vai olhar sólido, líquido e, não é gás, vapor. De novo, bateu o olho no velho diagrama de fase, sólido, líquido e vapor. Beleza? Sólido, líquido, vapor. Daqui para lá vai ser gás. Daqui para lá, gás. Beleza? Olhou um diagrama desse, sólido, líquido, vapor, gás, e o resto fica fácil. O que ele significa? Ele diz pra gente assim, se eu baixar a pressão num sólido, ele pode virar vapor. Se eu pegar um líquido e baixar a pressão, ele pode virar vapor. Você pode fazer isso com a seringa. Pega a água, põe na seringa e estica a seringa. Põe na seringa, obviamente sem agulha. Põe o dedo aqui. Pega essa seringa e estica. Leva ela para lá, com água aqui dentro. A água pode vaporizar na hora. Ok? Você está baixando a pressão da água. Agora, um gás não adianta eu mudar a pressão, que ele vai continuar sendo gás. Então, a diferença entre vapor e gás. Vapor, se eu aumento a pressão, ele se torna líquido. Gás, se eu aumento a pressão, continua sendo gás. Vamos supor, líquido. Tipo o botijão de GLP, botijão da cozinha, que tem gás. Ele tem um líquido lá dentro, como é que eu sei que ele é líquido? Eu balanço e faz blum. Ou o isqueiro, olha o isqueiro, melhor até. Você não consegue ver que é líquido ali no isqueiro? Aí você pega e aperta. Ele está pressionado, quando você pega e aperta, você baixa a pressão. Quando você baixa a pressão, ele vira vapor. Então veja que o gás de cozinha e o isqueiro, eles viram vapor. Depois que eles se misturam com ar e viram gás, tá? Mas eles vão virar, no início, vapor. Agora a curva B. Curva B, sólido para vapor, é a curva de sublimação. Curva BC, curva de fusão, uma curva muito importante. Atenção para esse formato dessa curva aqui, ó, pessoal. Curva BD, curva de vaporização. Curva B, o ponto B, né, é o ponto triplo. Digitem lá no YouTube ponto triplo para vocês verem. É um ponto em que as três fases existem juntos. O cara é sólido, o cara é líquido, o cara é vapor ao mesmo tempo. Eles ficam tipo sólido, líquido e vapor. Tem uma substância especial lá que no YouTube tem. Primeiro vídeo de ponto triplo que vocês verem, pode entrar. Ele tem uma substânciazinha assim. Nosso tempo é meio escasso, não vou conseguir mostrar esse vídeo para vocês, mas ele é legal. E ponto D é ponto crítico. Acima dessa temperatura crítica aqui, ele deixa de ser vapor ou líquido e se torna puramente gás. Essa transição aqui não é tão definida, tá, pessoal? Ela tem uma... Não é uma a partir daqui é gás. Não é bem assim. Mas para a tua prova do Enem, manda ver assim que tá bom. Olha só isso aqui. Olha isso aqui, ó. Consegue olhar para essa curva aqui, ó? Opa. Olha a diferença delas. Substâncias puras vão ter essa curva deslocada para a direita. Substâncias anômalas para a esquerda. Isso é uma vantagem para a água, porque ó, a água está sólida, você aumenta a pressão, ela vira líquida. Por que isso é uma vantagem? Gente, você pode fazer o seguinte, você vai querer patinar. A hora que você bota o patins na água, no patins no gelo, patinar no gelo. Bota o patins no gelo, ele tem uma lâmina que pressiona. Pressão não é força sobre área. Aquela areazinha pequenininha pressiona, a pressão aumenta, o gelo vira líquido. Ele forma um lubrificante na hora. Na aula de atrito eu falei sobre isso. Forma esse lubrificante.
E eu falei que ia comentar melhor com vocês nessa aula. Então ele aumenta a pressão e ele forma o lubrificante na hora. Ele desliza muito bem. Você pode, por exemplo, pegar um bloco de gelo e pegar um arame e forçar esse arame no bloco de gelo. Quando o arame é forçado, o gelo vai virar líquido. Você consegue atravessar esse arame no gelo. E o gelo, quando você passar esse arame no gelo, que a pressão parar de agir sobre o gelo, ele volta, o gelo vai virar água quando você pressiona e ele volta a ser gelo quando você deixar ele pressionar. Tá ok? O nome desse fenômeno é o fenômeno de regelo. Então, olha lá. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através do orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Então, o peso que controla a pressão é aquela válvulazinha que fica aqui em cima, tá? O peso dela é um peso definido para controlar a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Tem uma válvula de segurança que tem aqui a tampa, né? Tem uma válvula de segurança aqui. O esquema da pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Panela de pressão, válvula e o diagrama de fase da água, mas ele pega só essa parte aqui, ó, de líquido para vapor. Então ele pegou só um pedaço do diagrama de fase. Se por economia baixarmos o fogo sobre a panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento. Então assim, pessoal, essa é uma parte extra do exercício que eu já vou mostrar para vocês. Se quando muda de fase se quando não muda de fase varia a temperatura, se ele está mudando de fase aqui, ó, ele está numa certa pressão, beleza. Suponha que ele esteja a 2 atm e a temperatura está a 120 graus Celsius. Se ela está a 120 graus Celsius, enquanto ela está mudando de fase, enquanto ela estiver mudando de fase, ela estará a 120 graus Celsius. Então, se eu abaixar um fogo da panela de pressão, o tempo de cozimento não será alterado, porque a temperatura não varia. Não vai mudar o tempo de cozimento. Então a panela começou. Pode baixar um pouco o fogo. Não vai mudar o tempo, né? A vantagem do uso da panela de pressão que vai mudar vai ser o seguinte: se você deixar o fogo alto, vai escapando mais água. Vai escapando mais vapor, né? Mas o tempo de cozimento vai ser o mesmo. 16. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento dos alimentos. Por que rápido? Pessoal, você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura. Olha aqui. Agora, por exemplo, a 2 atm, a temperatura é de 120 graus Celsius. Se eu fosse cozinhar feijão a 100 graus Celsius, a temperatura não passaria de 100 graus Celsius. Ela não passaria de 100 graus Celsius. Agora, se eu aumento a pressão, ela vai até 120 graus Celsius. E com 120 graus Celsius, com certeza, será mais rápido para cozinhar seu feijão. Ok? Então, o que acontece com a panela de pressão nesse caso é a pressão no seu interior, que vai aumentar, né? Dado e que vai gerar um aumento de temperatura. Então, a temperatura do seu interior está acima da temperatura de ebulição da água no local. A água, a nível do mar, não passa de 100 graus Celsius, se deixar aberta. Se eu colocar na panela de pressão, ela chega a outras temperaturas maiores e vai cozinhar os alimentos antes. Então agora vamos falar da quantidade de calor latente, tá? Que é a quantidade de calor associada à mudança de fase. À pressão constante, que não há variação de temperatura. Assim como vimos nesse gráfico, a gente retoma essa ideia. Então no calor latente não vai ter variação de temperatura. Beleza? Agora tem que acreditar nisso, né? O professor falando é uma coisa. Agora imagine aquela água fervendo, mudando de fase. Ebulição. Um caso particular de vaporização. Tá lá a água. De repente, eu vou e coloco um termômetro nessa água. E eu aumento o fogo. Não dá a impressão que o termômetro vai aumentar a temperatura?
Pode até ter a impressão de que o termômetro vai aumentar a temperatura, que a temperatura da água aumenta, mas ela não vai aumentar. Por quê? Mudando de fase, a temperatura não varia. Calor latente. O que a gente tinha visto antes era, quando não muda de fase, a temperatura varia, calor sensível. Agora, mudando de fase, a temperatura não varia, calor latente. Equação do calor latente, calor é massa vezes um L, que é um coeficiente de mudança de fase. É o calor latente. Ele significa quanto de energia eu dou para cada massa, para pegar aquela massa e mudar ela de fase. Eu quero pegar gelo e derreter. Quanto de energia que eu dou para cada grama de gelo para poder derretê-lo. Esse é o L, que é o calor latente. 17 do Enem, então, para a gente treinar um pouco o calor latente. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. Então, nossas próximas aulas falaremos desses processos. O único processo que ocorre no vácuo é a irradiação. Mas ok. O aquecimento global que se verifica hoje decorre do pequeno desequilíbrio energético, cerca de 0,3%, entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 elevado a 22 joules. Quantidade de calor, 1,6 vezes 10 elevado a 22 joules. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo, 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água, então, 3,2 vezes 10 a quinta joules para cada quilograma. Então, esse é o calor latente. Quem quiser fazer uma regra de 3 aqui, também fique à vontade. Então tá, se toda essa energia que vai aumentar vai ser usada para derreter gelo nos polos, a 0 graus Celsius, mas toma cuidado porque não necessariamente vai estar a 0, tá? Mas ok. Ele falou, tá falado. A quantidade de gelo derretida em trilhões de toneladas estaria entre Q é igual a M vezes L, que é 1,6 vezes 10 a 22, a massa 3,2, a massa eu não sei, o L 3,2 vezes 10 elevado a quinta. Como eu estou em joule e joule por quilograma, minha resposta de massa estará em quilogramas. Minha massa vai ser 1,6 vezes 10 a 22 dividido por 3,2 vezes 10 a quinta. Minha massa será 0,5 vezes 10 elevado a 22 menos 5. Que é 17. Ou seja, minha massa vai ser 5 vezes 10 elevado a 16 quilogramas. Mas ele quer em trilhões de toneladas. 1 trilhão, 1000, milhão, bilhão, trilhão. É 10 elevado a 3, 6, 9, 12. Então, vou dividir isso aqui por 10 elevado a 12. 5 vezes 10 elevado a 16 menos 12, 4. Trilhões de quilograma. Agora, deixa assim. Agora, eu quero passar para toneladas. Uma tonelada é 1000 quilogramas, que é 10 elevado ao cubo. Então, eu vou dividir isso aqui por 10 elevado ao cubo ainda. 5 vezes 10 elevado a 4 menos 3, 1. Trilhões de toneladas. Então, vai dar 50 trilhões de toneladas. Resposta, entre 40 e 60. Exercício que é chato só por essa parte aí final, que é a transformaçãozinha de unidades dele. Agora vamos para a curva de aquecimento. A água, que é a mais comum. Então suponha aqui uma temperatura qualquer, menos 20 graus Celsius, e eu vou até 120 graus Celsius. Quando a água vai de menos 20 até 120 graus Celsius, primeira coisa,
O gelo, né? Ele vai aumentar a temperatura até chegar a 0 graus Celsius. Quando ele chegou a 0, ele vai manter sua temperatura porque ele vai derreter. Aí esse gelo derreteu todo. Então, existe gelo a 0 graus Celsius e existe água a 0 graus Celsius. O gelo derreteu, ele vai subir a temperatura dele. Até chegar a quanto? Até chegar aos gloriosos 100 graus Celsius. Aí o que esse gelo vai fazer? Vai manter a temperatura dele. Esse gelo não, essa água vai manter a temperatura dele porque ela está sofrendo a vaporização. Depois ela vai até 120. Porque eu quis ir só até 120. Isso aqui eu escolhi. Poderia ter escolhido outros pontos. Tá? Como foi escolhido aqui. De menos 20 até 120. Ah não, escolhi os mesmos pontos, que legal. Então assim, ó. Nesse primeiro caso ele é sólido. Aqui ele está sofrendo fusão. Aí ele se torna líquido. Vaporização. E ele vira vapor. Essa é uma curva que, se eu fosse vocês, eu dava uma olhada boa. Essa é uma curva que ela é muito importante. Porque eu posso extrair várias coisas dela para poder utilizar em exercícios aí da tua prova do Enem, tá ok? O Enem pode cobrar várias coisas aqui. Ele pode pegar um pedaço dessa curva aqui, ó. Só esse pedaço trabalhar com você. Pode pegar um pedaço assim, ó. Só daqui até aqui trabalhar com vocês, só nesse pedaço. Então é uma curva bem importante vocês saberem, a curva de aquecimento. Geralmente ele pega essa parte aqui da curva, ó. Só o começo. Mas você tem que saber. Olha só esse exercício 18. Qual a quantidade de calor em quilocalorias absorvida para que 1 kg de água congelada e a menos 20 graus Celsius vaporize e chegue a temperatura de 130 graus Celsius? Agora não é até 120, agora é até 130. O que o aluno desantenado faz? O aluno está lá, tipo, totalmente... eu vou fazer um MC delta T. Então vai ser a massa, que é 1 kg, que é 1000 gramas, que é o C da água, que é 1, o professor falou, vezes delta T, que é 130, menos 20. Isso aqui, ó, esqueça, não faz isso. Porque essa água vai passar por vários processos. O que vai acontecer com essa água? Vamos lá. Ela vai estar a menos 20. Olha aqui. Aí ela vai até 0. Então aqui ela está variando a temperatura e não está mudando de fase. Ela vai ter um certo Q1 aqui. Se ela está variando a temperatura e não está mudando de fase, que macete. Esse calor é sensível. Em que estado? Sólido. A massa, 1 kg são 1000 kg. 1 kg são 1000 gramas. 1000. Czinho do gelo, 0,5. Variação de temperatura, final que é 0, menos inicial que é menos 20. Isso é 1000 vezes 0,5 vezes menos 20, ou seja, 10 vezes 1000, 10.000 calorias. Tá. Ou até melhor falar 1 com 4 zeros. Então, essa água veio daqui até aqui. Aqui é a temperatura. Aqui é a quantidade de calor. Bom, ela vai até 130. Então ela vai passar pelo 100. Ela vai até o 130. Aí essa água, ela vai passar por um calor latente. Aqui, ó, latente de fusão. Nesse processo, Q2 é igual a mL. Esse é o Q2, esse pedaço aqui. A massa é 1000. Esse L de fusão vale 80. Isso aqui dá 80.000 calorias. Aí a água sobe até 100. Um Q3 que é igual a massa que é 1000
Opa, até 100 é um calor sensível no estado líquido. Q3 é MC delta T. A massa é 1000, o C é 1, delta T é 100 menos 0, que é 100. Esse é o Q3, por isso que é 100 menos 0. Só nesse pedaço aqui é o Q3. Então vai dar ser 100 vezes 1000, é 100 com 3 zeros, 100 mil calorias. Tá? Agora vamos a um Q4, que ele vai ficar aqui enquanto ele funde. Esse Q4 dá gigante, tá? Esse aqui, ele era pra, se ele fosse verdadeiro aqui, ele ia pra longe aqui, ó. Ele é bem grande. Vamos desenhar ele aqui, nesse espaço que a gente tem. O Q4, ele é um calor latente de vaporização. Opa. Latente vaporização. Ele vai ser M vezes L. A massa é 1000. E o calor latente de vaporização? 540. Então ele dá gigantesco. 540 mil calorias. E por último, ela vai subir até 130. Formando aqui um Q5. Esse Q5, ele é um calor, se você quiser conferir aqui, ó, Q5 é vapor. E como ele sobe a temperatura, ele é sensível. Os azuis são latentes e os outros aqui são sensíveis. Então, o Q5, opa, é um calor sensível. No estado de vapor. Q5 é igual a massa que é 1000. Opa. A massa que é 1000. Calor específico do vapor, 0,48. E a variação de temperatura daqui até aqui, que eu estou só nesse pedaço aqui, que é 30, né? Então, Q5 vai ser igual a 1000 vezes 0,48 vezes 30. Que dá 14.400 calorias. Se eu somar tudo, eu vou ter esse calor total, ó. Que é o que ele está pedindo. Ele está pedindo esse calor total aqui. Então, o calor total é a soma de todos eles. Vai ser 10.000 mais 80.000 mais 100.000 mais 540.000 mais 14.400. Só que, como ele está pedindo em quilocalorias, a gente poderia até somar isso já em quilocalorias, né? Tanto faz. Se vocês quiserem, vamos somar então 10.000 mais 80.000 mais 100.000 mais 540.000 mais 14.400. Dá 7.444.00. Não, 444.00 calorias. 7.444.00 calorias. Para quilocalorias, anda 3 casinhas para a esquerda. 744,4 quilocalorias. É uma continha chata, né? É que eu peguei o gráfico inteiro para vocês. Geralmente vem um pedaço disso. Aí vai ficar mais tranquilo. Beleza? Senhores,
Aula que vem a gente discute algumas trocas de calor. Muito obrigado pela atenção de vocês e até nossas próximas aulas. Ok? Estão aproveitando aí? Estão estudando bastante? Manda ver. Tchau, tchau.